Olá, bem-vindo a mais um Electric Talk, desta vez dedicado a este precioso recurso que é a água. A água é um elemento base da vida e o nosso corpo usa em todas as suas células, órgãos e tecidos. Além disso, utilizamos também este recurso em todos os planos da nossa atividade, com particular destaque para a agricultura e a indústria. Olhando para uma representação do nosso planeta, poderá ser difícil preocupar-nos com a escassez de água, já que esta cobre 70% da sua superfície. Todavia, apenas podemos contar para o nosso consumo com 0,3% de toda a água do mundo. A restante é salgada, está em estado sólido nos polos, ou retida em aquíferos subterrâneos, ou circula em estado gasoso na atmosfera. Chamamos desastres naturais à desertificação e às cheias, mas em muitos casos foi a atividade humana que, ao longo de várias décadas, prejudicou o ciclo hidrológico, tornando o solo incapaz de reter a água das chuvas. Portugal enfrenta um risco de escassez muito significativo nas próximas 2 décadas e é urgente tomar medidas para contrariar os impactos desta preocupante realidade. Para nos ajudar a compreender melhor a situação, temos connosco Filipa Saldanha, subdiretora do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian. Olá Filipa, bem-vinda. Muito obrigada. Este ano promete ser já um teste significativo à resiliência de Portugal face à escassez de água, sobretudo devido à falta de precipitação. Apesar de terem sido difundidas algumas notícias sobre o assunto, acha que os portugueses estão realmente preocupados com o tema ou isso só acontecerá se faltar água na torneira? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Este é um tema que é de particular importância para a Fundação Calouste Gulbenkian e obviamente que também é um gosto enorme para mim poder discuti-lo contigo. Respondendo à questão, eu acredito que sim, acredito que os portugueses estão cada vez mais preocupados com a situação, até porque temos tido secas cada vez mais frequentes, mais severas e mais prolongadas nas últimas décadas, por isso a difusão de informação sobre este assunto também tem sido cada vez mais frequente. Agora, o grande desafio passa precisamente por passar da percepção à ação sem que tenha de faltar água na torneira. Num contexto em que 98% dos portugueses têm água de rede pública, em que a esmagadora maioria nunca viveu, não tem memória de uma escassez de água na sua região e também num contexto em que a água é o recurso que menos pesa no orçamento familiar, é particularmente desafiante tocar nos botões certos que induzam a esta mudança de comportamentos. Por isso, ao nível da problemática, acredito que esta é crescente, mas obviamente que ainda há trabalho a fazer. Não podemos falar só de água e da problemática da escassez de água em períodos de seca, e aqui acredito que a comunicação social possa ter um papel muito relevante se der uma cobertura editorial a este tema de forma mais consistente e mais continuada no tempo e não só em períodos de seca. Ao nível de passar da percepção à ação, penso que ajuda se nós distinguirmos a relação do consumidor, do cidadão comum com a água, de forma geral. Nós temos 2 grandes relações. Relacionamos-nos com a água enquanto utilizadores diretos de água nas nossas casas, muito relacionado com os nossos consumos domésticos, os banhos, as máquinas de lavar, etc. Aí já começa a haver alguma preocupação de racionalização do consumo através de medidas muito básicas, como fechar a torneira quando lavamos os dentes, tentar introduzir redutores de caudal nas nossas torneiras, etc. Coisas muito básicas que resultam essencialmente de fortes campanhas de educação ambiental para a água nos anos 80 e 90 que tiveram algum sucesso. Por outro lado, já começamos a ver que as etiquetas de eficiência energética de alguns eletrodomésticos hoje em dia também já incluem aqui alguma informação sobre o consumo de água. Por isso, nesta dimensão, eu acredito que as marcas possam ter um grande papel de informação e de mobilizar o consumidor. Por outro lado, o cidadão comum é também utilizador indireto de água e penso que aqui é onde há mais trabalho a fazer e onde posso introduzir também um bocadinho aqui o tema da pegada hídrica, ou seja, qual é que é a quantidade de água utilizada para produzir certos bens de consumo. E obviamente que as nossas escolhas alimentares podem ter um grande impacto e aqui o consumidor não tem grande informação. É importante, mais uma vez, introduzir uma narrativa de sustentabilidade nos produtos alimentares, onde obviamente não pode ser só a gestão da água ao critério, temos que falar de outros critérios como a saúde, a pegada de carbono, mas acredito que se as marcas, se os retalhistas começarem a incluir mais informação sobre esta matéria, isto pode efetivamente induzir a alteração de comportamentos por parte dos consumidores. O programa Gulbenkian Água tem concentrado a sua atenção principalmente no setor agroalimentar, o que em Portugal faz todo sentido,
porque 75% do nosso consumo de água está ligado precisamente à agricultura. Podes dizer-nos como é que a Fundação tem atuado e qual o impacto que as suas ações têm tido? Muito bem, a Fundação Carlos Gulbenkian teve dois grandes pontos de partida para trabalhar esta problemática da água. O primeiro, que já referiste no início, é precisamente porque Portugal é considerado um país de elevado stress hídrico até 2040, ou seja, temos urgentemente de começar a antecipar cenários de escassez de água, ou seja, temos um risco elevado de ter de gerir pouca água face às necessidades reais do país. Face a esta problemática, quisemos perceber onde é que estaria a maior utilização e, como referiste, em Portugal a agricultura é responsável por 75% da utilização de água. Então quisemos perceber como é que seria utilizada este recurso no setor agrícola, se e como é que o recurso estaria a ser valorizado, quais é que seriam os constrangimentos e, obviamente, um estudo que nos pudesse apontar para caminhos de futuro. Antes de passar aos resultados ou à nossa ação, acho que aqui é importante também referir que a agricultura de regadio, porque é que Portugal utiliza 75% de água? Este é um número muito semelhante quando comparando, por exemplo, a França e a Grécia, porque temos um clima mediterrâneo e não podemos mudar isso. Ou seja, a nossa estação mais quente normalmente também é a estação mais seca. Por isso precisamos efetivamente de rega na nossa agricultura para nos mantermos competitivos. Ou seja, isto não significa que a agricultura tenha uma abordagem despesista relativamente à água, até pelo contrário. Os agricultores são aqueles que estão mais interessados em encontrar soluções, porque são aqueles que vão sofrer mais nestes cenários preocupantes. Por isso, o primeiro ponto de partida foi efetivamente este, encomendar um grande estudo, uma investigação no terreno que nos pudesse dar um retrato fiel do setor. Foi encomendado ao CILAB, que passou mais de um ano no terreno, fez dezenas de entrevistas, tanto com agricultores como com outras entidades da cadeia de valor. A informação essa que foi complementada com dois grandes inquéritos, um aos consumidores e outros aos agricultores. Depois disso, o que fizemos foi pegámos na avaliação, pegámos nos resultados-chave e não partimos logo para a ação. O que fizemos foi sentámos com os agricultores e com outras entidades da cadeia de valor do agroalimentar para discutir quais é que poderiam ser as medidas de maior impacto. Ou seja, fizemos aqui um processo muito inclusivo e auscultativo antes de delinear o nosso plano de ação, depois de ter esta base de conhecimento que foi o estudo. Aqui o que fizemos foi, depois destas discussões todas, definimos um plano de ação dividido em três grandes frentes. A primeira frente é tentar contribuir para acelerar a transformação do setor agroalimentar e como? Financiando iniciativas de demonstração de boas práticas de gestão de água de rega. Para a Fundação Carlos Gulbenkian, o grande desafio da eficiência passa precisamente pela adoção de novas tecnologias no planeamento e controle de rega, por isso foi exatamente isso que queríamos, é exatamente aí que nós vamos querer focar a nossa atuação. Depois temos uma segunda grande frente relacionada com as temáticas da comunicação. Acreditamos que este é um tema que tem que ser discutido de forma mais alargada e consistente no tempo, por isso nos últimos tempos também temos desenvolvido várias ações de comunicação, incluindo para jornalistas, para que possamos colmatar um bocadinho este déficit de informação no debate sobre a gestão da água no país. E, por último, criámos uma rede de stakeholders que inclui entidades-chave do setor agroalimentar, incluindo, obviamente, os agricultores, para que possamos contribuir para um debate informado e atualizado sobre este assunto. De acordo com as conclusões do estudo que referiste, o uso de água em Portugal, realizado pelo CILAB entre 2019 e 2020, ainda há uma percentagem muito significativa de agricultores, 85%, aos quais não é feita qualquer exigência relativamente à utilização de água na sua produção. Esta situação não devia ser alterada? Como é que podemos implementar aqui alguma espécie de controlo? Devia efetivamente ser alterada. Nós na Fundação Carlos Gulbenkian trabalhamos muito ao lado dos produtores da agricultura, mas obviamente que é preciso um trabalho mais alargado que abranja toda a cadeia de valor. Quando fizemos essa pergunta aos agricultores, o que nos responderam foi que quando estão a vender os seus produtos, os critérios mais importantes são precisamente a qualidade e depois o preço. Depois vem o aspecto do produto, ou seja, o calibre, e no fim vem a origem do produto. No fim não, o quarto critério mais importante é a origem, onde é que foi produzido determinado produto. Só no fim da cadeia é que estão os critérios agroambientais, ou seja, menos de 1/5 dos produtores referiu que tem algum tipo de exigência relativamente a critérios agroambientais. Como é que isso pode ser mudado? Mais uma vez aqui, as marcas e os retalhistas podem ter um efeito de induzir a mudança muito grande, pois têm influência não só sobre os produtores, mas também como os consumidores, como já disse no início. E aqui é importante também realçar que 98% dos agricultores portugueses vendem no mercado
mercado nacional. Ou seja, estamos a falar de uma fatia significativa que pode ser influenciada se os retalhistas trabalharem lado a lado com eles para conseguirem induzir e incutir standards, normas agroambientais, quando fazem, obviamente, as suas compras a determinados produtores agrícolas nacionais. Por isso, acredito que essa mudança possa efetivamente ser feita através da introdução de normas ambientais, através de novos estándares, nunca numa ótica de obrigatoriedade, mas sim através de uma abordagem construtiva, envolvendo construtivamente e positivamente os agricultores para que possam chegar juntos a bom porto. Mas essa é uma conclusão que os próprios agricultores podem chegar no sentido até de ser melhor para a sua atividade, porque nós sabemos que, inclusive também por este estudo, que o investimento em tecnologia é inevitável para decidir quando, quanto e como regar, mas a lista de equipamentos necessários pode ser bastante extensa e implica um investimento que pode ser avultado para termos uma agricultura de precisão, desde as sondas de umidade às estações meteorológicas e mesmo em certas alturas a utilização de drones. Tem sido possível mostrar aos agricultores que uma boa gestão da água é também um fator que pode concorrer para a sustentabilidade económica da sua atividade? Esse é precisamente o nosso grande foco de atuação da Fundação Carlos Gulbenkian. Um dos grandes resultados, para mim, um dos resultados-chave do estudo foi que 85% dos agricultores que já adotam tecnologias avançadas como referiste, não têm dúvidas nenhumas que conseguem poupar uma grande quantidade de água. Em alguns casos chega até a 50%, mas também referem que acabam por poupar noutros fatores de produção indiretos, como, por exemplo, a energia, os fertilizantes, o tempo, entre outros. Ou seja, nós temos aqui os agricultores a referirem diretamente que, ao conseguirem otimizar os seus processos de planeamento e controle de rega, acabam por conseguir poupar energia, porque a rega é mais otimizada. Ao conseguirem adotar, por exemplo, regas de controle de rega à distância, conseguem também poupar mais tempo, por isso acabam por gastar menos dinheiro em gasóleo e aí também têm menos uma pegada de carbono mais reduzida. Se adotarem técnicas de agricultura de rega de precisão, conseguem utilizar apenas aquela água que precisam e também reduzem assim o número de fertilizantes e, mais uma vez, se conseguirem controlar uma rega à distância através do telemóvel ou do computador, conseguem ter mais tempo para outras funções e assim ser mais produtivos. Mas também não chega saber que estas tecnologias existem e que já são maduras do ponto de vista do utilizador e da integração no mercado. É preciso dar a conhecê-las, é preciso reconhecer quais é que são os benefícios e, mais importante do que isso, é preciso saber como é que nós conseguimos comunicar com o perfil do agricultor português. E outro dos grandes resultados do estudo foi precisamente que segmentou o agricultor português em 4 grandes grupos. Num extremo, temos aqueles que são os agricultores, que é o segmento maior, representam 38%, são os agricultores a que chamamos condicionados, são muito condicionados pelo curto prazo, pela campanha agrícola desse ano, normalmente têm margens de lucro muito baixas e, obviamente, que vão ser bastante influenciados por tudo o que sejam incentivos para além da poupança de água, ou seja, incentivos económicos que possam abranger outros fatores de produção. Num outro extremo, temos aqueles a que chamamos agricultores mentores, que são apenas 3%, que já adotam tecnologias muito avançadas, que percebem perfeitamente qual é que é o valor de investir na sustentabilidade a longo prazo e integram, inclusive, dados científicos nos seus planos de negócios e nos seus planos de sustentabilidade. E no meio temos 2 segmentos, uns a que chamamos expeditos, que gerem a médio e longo prazo, percebem o valor de investir na sustentabilidade para a inovação, que são 30%, e por último temos os seguidores, que são 29%, que gerem a sua atividade a curto e médio prazo e que percebem o valor de investir para a rentabilidade, mas são mais conservadores no sentido em que só investem naquilo em que já há provas dadas. Ou seja, se nós aqui somarmos os condicionados, que são 38%, com os seguidores, que são 29%, temos 67%, que é uma grande fatia dos agricultores portugueses, onde podemos induzir a mudança. E foi precisamente isso que tentámos fazer na Fundação Carlos Gulbenkian. Em 2021 o que fizemos foi abrimos um grande concurso para financiar iniciativas de boas práticas na gestão da rega. Neste momento estamos a apoiar 5 grandes projetos.
projetos esses que vão começar no terreno já nesta campanha agrícola de 2022, ou seja, entre abril e maio, e aqui o objetivo é capacitar estes agricultores, dar a conhecer a estes agricultores quais é que são os benefícios de adotarem as tais tecnologias mais avançadas. No total, são 5 projetos que cobrem norte a sul do país, em 5 regiões distintas, que abrangem muitas culturas, desde o milho, o arroz, os cereais, a pera, a maçã, o tomate, a vinho, o olival, e vamos conseguir com isto capacitar mais de 800 agricultores no terreno e cerca de 7.000 agricultores através de meios digitais. Muito bem, então vamos aproveitar aqui de falar um bocadinho mais de tecnologia. Acabámos de falar da ajuda que a tecnologia pode dar para termos uma agricultura mais sustentável, mas e relativamente à escassez de água, existe, por exemplo, a possibilidade de nós aproveitarmos a água do mar através do processo de dessalinização. Isto é uma possibilidade real. Sei que agora há pouco tempo o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve apresentou um investimento significativo, cerca de 200 milhões de euros, para um projeto desta natureza, precisamente nessa região. Como é que tu vês a possibilidade de este processo ser uma ajuda para ajudar-nos, para no fundo ajudar a encontrar aqui um equilíbrio num país que enfrenta este stress hídrico, como tu bem descreveste, como é o caso de Portugal? A resposta rápida é que tem que ser uma possibilidade a considerar, mas antes disso eu acho que é importante identificarmos as duas grandes forças quando falamos na gestão da água em Portugal. A primeira são as alterações climáticas, que temos vindo a falar muito, ou seja, as alterações climáticas aqui acabam por ser responsáveis por um aumento de temperatura, uma diminuição da precipitação, principalmente no sul do país. Por isso não podemos deixar de apostar na mitigação das alterações climáticas. Isto parece uma conversa paralela, mas não é. Ou seja, temos que continuar a apostar na descarbonização, no crescimento de setores como das energias renováveis, setores emergentes como da bioeconomia azul. Por isso é muito importante continuar a apostar neste crescimento verde. Do outro lado, temos um aumento da pressão pela procura de água, o que pode ser causado por um aumento de consumo, por utilização excessiva ou ineficiente da água, por desperdícios porque as infraestruturas já são mais velhas, entre outros. E é aqui que começa a narrativa da adaptação às alterações climáticas, que é onde Portugal tem falhado e tem trabalhado muito pouco. E é mesmo no âmbito desta adaptação às alterações climáticas em que temos que pôr todas as soluções em cima da mesa. Temos que promover um debate alargado em Portugal sobre a criticidade deste recurso, temos que falar de diversas tecnologias, como é o caso daquelas em que a Fundação tem trabalhado mais, um uso mais eficiente da rega, soluções como, por exemplo, a reutilização de águas cinzentas para fins não potáveis, uma política de infraestruturas de armazenamento em Portugal para a água e, obviamente, temos que também pôr em cima da mesa as questões das tecnologias de salinização para perceber se é ou não viável para um país como Portugal. Sendo um país costeiro, é óbvio que não poderíamos deixar, pelo menos, de considerar. Agora, aqui o que eu acho importante é que nós não podemos politizar este tema. Temos que fazer uma análise rigorosa e, acima de tudo, técnica, uma análise de custo-benefício, onde obviamente temos que integrar tanto os fatores financeiros como os fatores socioeconómicos e ambientais. É óbvio que é muito caro hoje em dia, mas isso acontece em inúmeras outras tecnologias e por isso é que existem subsídios e investimento público para que depois a tecnologia comece a ficar mais barata, até ganhar um nível de maturidade em que possa depois ser integrada no mercado de forma muito mais viável, até do ponto de vista privado. Por isso não podemos deixar de a considerar, mas temos que, quando fazemos esta análise, temos que avaliar outros fatores, como por exemplo, sabemos pela informação que temos que as centrais de salinização precisam de uma elevada quantidade de energia, por isso seria bom que quando estivessem em funcionamento que essa energia seja de fontes renováveis. Também sabemos que podem ser poluentes, por exemplo, temos que perceber como é que podemos mitigar também esse aspecto. Por isso, acima de tudo, antes de dizer que sim ou não, acho que depende, tem que se fazer uma análise rigorosa e técnica, mais do que política, a este assunto. Indiretamente, a pecuária tem um peso muito significativo no uso da água. Cerca de 1/3 da utilização mundial de água é indiretamente utilizada na pecuária, não para o consumo dos animais, mas para produzir os vegetais para os seus alimentos. Será que nós, enquanto consumidores, ao reduzirmos o consumo de produtos de origem animal, como a carne e os laticínios, por exemplo, podemos ter um impacto positivo também para a poupança de água? Nós na Fundação Caldas Gulbenkian tentamos evitar soluções simplistas à sustentabilidade, porque a sustentabilidade é realmente um tema complexo. Normalmente chamamos a isto de heurísticas, que são shortcuts que nos levam a determinadas conclusões que muitas vezes podem ser contraproducentes. Há efetivamente estudos que indicam que o consumo de vegetais tem uma pegada hídrica muito menor,
mas esses estudos o que fazem normalmente é avaliam só a pegada hídrica, não avaliam outros componentes muito importantes, como por exemplo as questões da saúde ou mesmo a pegada de carbono. E mais do que isso, avaliam uma média, ou seja, o que esses estudos normalmente fazem é, pressupõem que que vegetal A é produzido da mesma maneira por produtor A, B e C. Isto não acontece. Muitas vezes pode acontecer em que um vegetal A seja produzido de forma completamente catastrófica relativamente, por exemplo, à pegada de carbono e mesmo hídrica, e que podemos ter produtores de carne em que façam a coisa muito bem feita. Por isso aqui o que é preciso fazer é conhecer quais é que são os métodos de produção e para isso, mais uma vez, as marcas, mais uma vez os retalhistas, podem ser aqui ter um papel fundamental ao informar o consumidor de quais é que são os processos de produção de determinado produto alimentar, porque só assim é que nós conseguimos decidir de forma racional. Por isso aqui a resposta rápida é que eu evitaria heurísticas e tentaria avaliar caso a caso como é que cada produto é efetivamente produzido. E a questão da transparência na produção é um fator absolutamente decisivo, portanto, só com base nessa transparência, que também pode ser imposta pelos reguladores, não é? Será só assim é que os consumidores também podem tomar então as decisões que são melhores em termos de impacto ambiental e de sustentabilidade. Completamente, a questão da transparência e fazer uma análise de ciclo de vida a determinado produto, ou seja, para nós conseguirmos efetivamente perceber e termos mais informação para conseguirmos decidir de forma racional e não seguir modas, porque muitas vezes isso pode ser contraproducente e já aconteceu muitas vezes nesta área da sustentabilidade nós acharmos que determinado produto ou bem é mais sustentável e depois com mais estudos vimos a saber não, se fizermos uma análise de ciclo de vida, afinal não é mais sustentável. O mesmo aconteceu noutro tema, por exemplo, relativamente aos plásticos. Os plásticos descartáveis têm uma pegada ambiental muito elevada, mas o que aconteceu nesta narrativa é que se começou também a diabolizar todo o tipo de plásticos a certa altura, mas se nós compararmos um plástico que nós utilizemos durante muitos anos comparativamente a outro tipo de materiais, até pode ser mais sustentável. Por isso é que é preciso ter cuidado e fazer uma análise rigorosa e, acima de tudo, ter essa informação para que possamos decidir de forma mais racional. A questão da escassez de água não afeta as regiões do planeta da mesma forma e, na maior parte dos casos, são mesmo as regiões mais pobres as mais afetadas, apesar de ser nos países mais industrializados que se verifica um consumo individual de recursos muito maior. Como é que se pode combater esta injustiça? Esse é o grande tema das alterações climáticas, talvez o mais relevante, que é o tema da injustiça social. E efetivamente só vamos conseguir combater com mais financiamento, nomeadamente mais financiamento para a adaptação às alterações climáticas nos países do sul global, que são aqueles que sofrem mais e os que são mais vulneráveis com os impactos climáticos. Nós, na última Cimeira do Clima, na COP26, uma das secções do Acordo de Glasgow diz e apela aos países para duplicarem o financiamento para a adaptação às alterações climáticas, os países mais desenvolvidos, até 2025, e isto face a 2019. Ou seja, estamos a falar de mobilizar mais de 40 mil milhões de dólares até 2025 dos países mais ricos para os países mais pobres. Isto é óbvio que não vai ser suficiente, por isso, não sendo suficiente, temos aqui uma lacuna de financiamento muito grande. O que é que isto significa? Que o capital privado cada vez mais tende a assumir uma importância também do combate à crise climática. O capital privado esse vem das empresas, vem das fundações, etc. Poderá ser curioso falar um bocadinho do Prémio Gulbenkian para a Humanidade desta última edição, da segunda edição de 2021, que foi atribuído ao Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, é a maior aliança climática das cidades a nível global, envolve mais de 11 mil cidades de todo o mundo, e nós o que vamos fazer este ano, o prémio vai ser utilizado a 100% para dois países na África subsaariana. Um é o Senegal, o outro é os Camarões. No caso do Senegal, para onde vai a maioria dos fundos, este é um prémio de 1 milhão de euros, 700 mil euros vão precisamente para as questões da água no Senegal. Vamos fornecer água potável a famílias desfavorecidas em 5 cidades no Senegal e é exatamente isso que estamos a tentar fazer, é combater a injustiça social e fazer com que estas populações sejam mais resilientes às questões das alterações climáticas, nomeadamente à escassez hídrica, que é muito evidente naquele país. E esperemos, obviamente, que isto possa ter um impacto não só ao nível da água, mas também ao nível da economia, na redução das desigualdades de género, entre muitos outros. Filipa, enquanto cidadã e particularmente preocupada com estas questões da sustentabilidade, podes-nos dar alguns exemplos de práticas que tu tens no dia-a-dia com essa preocupação de ter um impacto positivo?
Claro, isso é obviamente que é uma preocupação que se materializa na minha vida, até porque tenho 3 filhos e não quero deixar de lhes passar também estas preocupações, embora eles hoje em dia muitas vezes já vêm para casa com mais informação do que eu pensaria que eles pudessem ter, por isso as escolas também estão a fazer aqui um caminho importante nesta matéria. Eu tenho inúmeras coisas que faço em casa, obviamente, todas as torneiras têm retorno de caudal, aproveito o depósito da água da máquina de secar para a lavagem de chão, as coisas simples como os duches têm que ser rápidos, os miúdos sabem isso. Já eliminei os descartáveis em várias dimensões da minha vida, como por exemplo as festas dos miúdos, e em muitas outras dimensões tento reduzir, utilizando por exemplo shampoos secos, boleias partilhadas, temos uma lista infinita de coisas que fazemos. O desperdício alimentar é muito reduzido na nossa casa, mas isso também é algo que eu acho que também já aprendi com os meus pais, que não havia quase desperdício alimentar, mas eu acho que mais importante do que fazer uma lista exaustiva e onde eu penso que posso contribuir um bocadinho mais e é a forma mais fácil de nós conseguirmos mudar, é se olharmos para determinados princípios o princípio dos R's ajuda-nos muito, a questão de repensar o consumo, repensar, reduzir, reparar, reutilizar e obviamente reciclar, isso é básico. Se utilizarmos estes princípios e se os conseguirmos aplicar a determinadas dimensões e hábitos de consumo da nossa vida, acho que é mais fácil, ou seja, utilizamos esses princípios e aplicamos, por exemplo, às questões da mobilidade, às questões da energia, qual é que é a energia que estamos a consumir na nossa casa, à questão do vestuário e de outros produtos. Por exemplo, os meus filhos, a filha mais velha já há 10 anos, já começa a querer umas coisinhas para imitar as amigas, mas durante muitos anos eu só comprei roupa em segunda mão para os meus filhos, ou então reutilizam entre primos e irmãos. Por isso, acho que essa pode ser uma maneira fácil de nós mudarmos efetivamente os nossos hábitos de consumo, é pegar em determinados princípios, aqueles que são mais viáveis no nosso dia-a-dia e depois aplicá-los às grandes dimensões de consumo da nossa vida. Muito bem, Filipa, muito obrigado. Foi um enorme prazer ter-te aqui connosco e até breve. Muito obrigada também foi um gosto enorme e até uma próxima.